Hoje nós vamos pintar hortênsias. E o desafio de hoje é pintar hortênsias sem desenhar a lápis previamente. Não é difícil, mas é um desafio. Olha só, a hortênsia, ela dão em buquês de florzinhas que tem 4 pétalas em um miolinho. Então, a gente vai pegar o pincel e colocar esse pincel como se fosse no formato de uma cruzinha, uma cruz. Então, vou colocar 4 vezes para um lado, para o outro e vou acertando as pétalas para que elas fiquem com um formato bonitinho. E como é um buquezinho, que são geralmente cor-de-rosa, azul, violeta, a gente vai ter que fazer pensando que esse buquezinho tem que ficar redondinho. Então, eu vou fazendo as 4 pétalas, né? Com meu pincel aleatório, sem medo de ser feliz, né? E vou colocando as tintas. E eu tenho que fazer as pétalas, as florzinhas, umas maiores, outras menorzinhas. E vou variando, né? Pincel para lá, pincel para cá. Pincel para lá, pincel para cá. De preferência, se você deixar ela mais vermelhinha na ponta e mais clarinha no meio, porque depois o meio a gente vai dar uma manchadinha, que é o miolinho, né? Então, ó, faz as pétalas, acerta com o pincel, tira o excesso. Isso. E volta no meio, escurecendo o meiozinho dela, tá vendo? E como ela ainda tá molhada, ela vai fundir direitinho essa cor que a gente colocou depois. Esse tom mais escuro. Tá vendo? Então, eu vou encher de florzinhas, pensando num buquezinho de florzinhas que vai me dar um arredondado no final, tá? Então, eu vou e coloco cada pétala devagarzinho e pensando assim que uma tá na frente da outra. Então, às vezes, uma pétala não vai aparecer inteira, vai aparecer só um pedacinho. Volto no miolinho. Posso até pegar um pouquinho do azul, né? Para fazer um tom mais para cima, né? Um tom superior. Misturando, né? Volto. O meu cor-de-rosa avermelhado. E 4 pétalas. Acerto. E como é um buquê, as pétalas não tem que ser iguaizinhas, nem as flores tem que ser iguaizinhas. É o conjunto que vai levar em consideração aqui. E aí, como são muitas, tem que ter muita paciência para fazer muitas miudinhas. Miolinho mais escuro com um pouquinho de tom azulado.
fazer uma bolinha, que vai ser o meu buquezinho da hortênsia. Vou arredondando, onde não tem eu coloco. Miolinho. Miolinhos. Isso. A hora que eu achar que tá num tamanho bom, eu dou uma preenchida no meio para não ficar essas partes brancas. Tá vendo? Ó, e por fora também, mas bem clarinho. Bem suave, quase que não aparece. É bem aguadinho. Ó, como se fosse aquelas que estão lá atrás. E vou fazer o meu buquê. Sim. Agora eu posso já trocar de cor. Vou fazer agora o buquê azul. No mesmo esquema. As 4 pétalas, variando a posição do pincel. Deixando o meio um pouquinho mais claro, que depois a gente vai escurecer com o vermelho. Alternando, né? E aí vou preencher. Fazendo outro buquê redondinho. Escureço. Um pouquinho de vermelho aqui no meio, que na verdade não é um vermelho, é um lilás, né? Porque se eu juntar o vermelho com o azul, vai dar um lilás. Um roxinho. Se estiver forte, limpa com o pincel e passa no paninho. E vou assim, fazendo a minha hortênsia sem precisar desenhar com o lápis, mas eu desenho com o pincel. Depois, em volta delas, vai ter folhas bem verdes. Arredondo bem o buquê. Coloco os miolinhos. Quase pronto.
Muito bem. Agora, continuamos sem desenhar. Vamos fazer as folhas aqui tudo. Com verde. Eu começo com verde claro, porque, embora as folhas sejam bem escuras, mas o claro é mais fácil de apagar se eu não gostar. Ó, aqui tem uma folha. Aqui tem outra. Aqui tem outra. E aqui tem outra. Acho que aqui em cima também precisa de uma. Vou encher de folhas. Agora eu vou começar a dar nuance. Colocar um lado mais escuro. Verde mais escuro. E assim vou preenchendo cada folha. Vou colocando as folhas na medida que a vontade dá, porque a hortência é assim, ela dá num arbusto com muitas folhas. Aí fica a seu critério de colocar as folhas ou não, poucas folhas. Se for só um arranjo, põe poucas folhas e um galinho. E se for Depois você põe bastante folha, que fica legal. Você vai ver o que você mais se agrada, né? Reforça. E você vai voltar nele quantas vezes você achar importante, até que a sua vontade seja feita. E aí, vai estar pronto. Depois de seco, não esqueça de assinar. Eu vou assinar com lápis aquarelado. E vou te mostrar outra que eu também fiz. Com muitas folhas. E essa outra
sem pintar o fundo. Tá aí.